Canal 7 Teresópolis. A TV que todo mundo vê. Meu nome é Vivian Grace, eu sou jornalista em Relações Públicas. Durante muitos anos eu levei a notícia a todos os telespectadores. Só que agora eu quero fazer isso de forma diferente. Eu quero esmiuçar, ir no cerne da notícia, dos acontecimentos. E para isso nada melhor do que contar com a ajuda de bons amigos, num ambiente gostoso, num happy hour. E para esse happy hour de hoje, eu vou contar com a ajuda do meu amigo João Luiz Lincoln, Natália Chalub, Presotti e Alexandre Franco, Sandy. E a matéria de hoje é uma matéria séria, complicada. Nós vamos falar sobre inversão de valores. Polícia, segurança pública, bandido, cocaína. Pesado? É, bastante. Mas é a realidade. Happy Hour está no ar. E agora, para a gente poder ter um ponto de partida, vamos assistir uma matéria que nós preparamos sobre essa parte toda da violência, sobre a inversão de valores. Você já parou para pensar como foi que tudo isso começou? Já? Vocês já pararam para pensar? Algumas vezes. Então a gente vai saber como isso começou agora. Acompanhe comigo. Recentemente, uma grande emissora de TV aberta exibiu um vídeo feito pela própria Polícia Civil sobre a operação que culminou com a morte do traficante Márcio José Sabino Pereira, conhecido como Matemático. Levado ao ar exatos um ano após a operação, a matéria, aberta pelos apresentadores em tom dramático, já informava antes mesmo da exibição do vídeo que especialistas em segurança pública criticaram a operação, preparando o telespectador para o que viria a seguir. Só que a reação da sociedade foi bem diferente da provavelmente esperada pelos produtores do programa. Uma verdadeira avalanche de posts no Facebook em apoio aos policiais, com desabafos explícitos dos internautas contra a ação da Comissão de Direitos Humanos, que só aparece na defesa dos bandidos. A ação que resultou na morte do bandido não teve qualquer outra vítima. A polícia, até então laureada pelo sucesso da missão, de repente viu-se no lugar do bandido e teve o comandante da operação afastado para investigações. Chegamos num ponto onde parece ser impossível acabar com o poder do tráfico nos grandes centros. E fica a pergunta: como foi que essa loucura começou? O Morro da Providência, no Rio de Janeiro, é o símbolo e o marco zero desse verdadeiro apartheid social. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada. No início do século XX, o Rio de Janeiro era conhecido como Porto Sujo ou Cidade da Morte, devido ao grande número de doenças como febre amarela, cólera e varíola, concentradas nos inúmeros cortiços, onde principalmente os ex-escravos e imigrantes pobres se abrigavam. A Europa curvou-se aqui o Brasil e clamou parabéns em meio tom. Para mudar a imagem da cidade no exterior e transformá-la num centro cosmopolita, o então prefeito Pereira Passos iniciou um movimento que ficou conhecido como Bota Abaixo, que revitalizou o centro do Rio de Janeiro através de grandes obras,
principalmente de saneamento e embelezamento da cidade. A cidade do Rio de Janeiro tomou ares europeus e alguns dos seus prédios mais belos foram inspirados, se não integralmente copiados, nos grandes monumentos de Paris. A ação teria sido excepcional se os antigos moradores não tivessem sido tratados como a poeira que se varre para debaixo do tapete, nesse caso, para cima dos morros. Se o centro da cidade ficou limpo e bonito, o mesmo não se pode dizer dos arredores. Sem saneamento básico, iluminação ou qualquer tipo de benfeitoria, as comunidades carentes foram crescendo de forma desordenada e em velocidade incontrolável. Por serem absolutamente excluídos dos olhos dos governantes e dos cidadãos, os morros se tornaram não apenas o refúgio dos menos favorecidos, mas também abrigo para toda sorte de malfeitores e bandidos. Despreparada para fazer diligências ou patrulhamento constantes, para a polícia era muito mais fácil atuar no asfalto do que subir pelas trilhas usadas pelos moradores dos morros. Se o jogo permitir, se a polícia consentir e se Deus quiser. Até a década de 20, fora os furtos, os crimes mais comuns eram de vadiagem, arruaça, contrabando, jogo ilegal e prostituição. Neste momento, eu saudoso me retiro, pois teu velho é ciumento e pode me dar um tiro. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar. Sorrir pra não chorar. Conforme os anos se passavam, dois mundos paralelos se formavam. O asfalto, onde os habitantes usufruíam de condições e oportunidades de vida, e as favelas, onde os moradores só existiam para os correios, e mesmo assim, apenas na parte baixa. Devido à localização geográfica, o Rio de Janeiro sempre foi uma espécie de porta de entrada para o Brasil, não apenas para os turistas e imigrantes, mas para toda sorte de contrabando. Apesar de já existir o tráfico de drogas, principalmente o ópio e a cocaína, seu consumo era restrito a prostíbulos, normalmente frequentados por jovens de classe média alta, gente que normalmente era bom no mexer. Após aderir à Convenção de Haia em 1911, o Brasil passou a tratar com mais severidade o consumo de drogas. Mas a semente do tráfico já estava plantada, e com a repressão aos prostíbulos, o melhor lugar, fora do alcance e domínio da polícia, era exatamente o alto dos morros, que paulatinamente foram tomados por marginais que impunham a sua própria lei a ferro, fogo, terror e sangue. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Com o golpe militar de 64, todas as ações convergiam para manter a ordem pública. As cadeias
passaram a abrigar não apenas os marginais comuns, mas também estudantes, políticos, professores, artistas, ativistas e guerrilheiros contrários ao regime militar. Uma união semelhante a uma faísca junto a um barril de pólvora. As longas noites em cárcere propiciaram a troca de experiências e marginais de toda espécie aprenderam táticas de guerrilha e organização militar, determinantes para surgir uma das mais cruéis e poderosas facções criminosas, a Falange Vermelha. Legal, cara! Isso nunca quis no boca dessa, cara! Pô, eu sou gago, pomba! Cuidado, vira! Enquanto o terror se instalava dentro dos presídios, do lado de fora a cocaína assumia papel principal nas festas da alta sociedade. O bandido já não precisava mais descer para o asfalto. O playboy mandava buscar o pó para animar as festas, formando uma ponte outrora inimaginável de relacionamento. Um dos casos mais famosos acabou no cinema através do filme Meu Nome Não É Johnny, interpretado pelo ator Selton Mello no papel principal. Com a anistia, os presos políticos foram liberados, mas o aprendizado deixado passou a nortear todas as ações dos marginais. O objetivo inicial visava o assalto a bancos, mas rapidamente os líderes do movimento perceberam que existia um mercado muito mais fácil, lucrativo e sem risco das operações bancárias: o tráfico de drogas. O negócio de roubar tá por fora, meu compadre. O negócio é tráfico de drogas. O negócio é a gente começar a vender pó pra bazar aqui. Mas aí tem que ter um dinheiro, Zé. Nada, bem. A gente mata esses otários, toma a boca dele. Então a gente começa quando? Agora. O aumento do consumo de cocaína nos Estados Unidos e Europa abriu uma opção de ganhos inimagináveis e colocou o Brasil como porta de saída para toneladas de drogas, trazendo mais riqueza e poder para os marginais, que agora se organizavam sob o nome de Comando Vermelho. As comunidades historicamente abandonadas pelo poder público passam a ser lideradas pelos chefes do tráfico, que impõem a sua lei, mas ao mesmo tempo cuidam dos moradores, fornecendo eventualmente cestas básicas, bujões de gás e favores pessoais. A brincadeira do mocinho e bandido se inverte e as crianças desejam ser chefe de boca quando crescerem. 30 anos de história com raízes profundas que precisam ser extirpadas. Ações isoladas de combate ao tráfico jamais alcançaram o objetivo principal. Só mudavam um ponto de lugar, e mesmo assim, por algum tempo. Os primeiros chefes, tal qual os capos italianos, cuidavam de seus negócios observando alguns códigos comuns que lhes conferia respeito e até mesmo admiração de seus subordinados. Seus sucessores, ao contrário, talvez pela falta de experiência e pelo poder ter sido adquirido através de disputas armadas, ficam muito pouco tempo no comando, segurando seu reinado através do medo e do terror impostos aos membros e às comunidades que dominam. Em 2008, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro iniciou um projeto visando corrigir mais de 100 anos de políticas erradas, as UPPs, Unidades de Polícia Pacificadora. O intuito é livrar a comunidade do domínio do tráfico, instalando uma base de policiamento permanente, ao mesmo tempo que inicia projetos sociais e educativos voltados para a comunidade. O
O projeto é excepcional e já colhe excelentes resultados nas 33 comunidades que receberam as UTTs. Mas tem um detalhe nisso tudo. É bandidagem? Vai largar o osso assim tão facilmente? Claro que não. O tráfico, mesmo nas comunidades pacificadas, não acabou completamente. Algumas abrigam ainda seus ex-donos, que mesmo escondidos sob forte esquema de proteção, continuam a desafiar a lei, intimidando e obrigando os moradores a toda sorte de atitudes. Seus esconderijos, ou mesmo de dentro de presídios, ordenam a execução de policiais e seus familiares, bem como a punição de moradores que descumprem as suas ordens. 100 anos depois, e a sujeira está novamente embaixo do tapete. Só que dessa vez, as autoridades querem varrer esse lixo definitivamente para fora da sociedade. Operações táticas, como a que culminou com a morte do bandido matemático, vinham sendo executadas pela polícia sem qualquer baixa de inocentes. Entraram no carro. Deve ser. Tá parecendo ele, hein? Ah, isso aí, parece mesmo. Olha lá, vai entrar no carro, entrou. Mas o vazamento do vídeo da operação, um ano depois do fato consumado, inverteu todos os conceitos. Apesar de amplamente aplaudidos e apoiados pela população, pressionados pela mídia, em especial a Rede Globo de televisão, os policiais envolvidos na ação foram afastados e ainda terão que responder a processo por violação dos direitos humanos. Veja a imagem! Olha lá, o pessoal correndo, acho que tá querendo dar atendimento lá. Mas vamos ver se vai tirar ele de lá ou se ele... Tem outro carro saindo fora dali. É, tem um carro saindo dali. E essa cabeçada toda? É curioso também, né? Pode ser tudo. Olha lá, o pessoal correndo. Tá correndo atrás desse carro e dessa moto aí. Fuzil na mão, hein? É fuzil. Fuzil na mão, é a vagabundagem. Fica a pergunta, e nós? Não somos seres humanos? Se o mocinho, que é exemplo dos países de primeiro mundo, aqui é tratado como bandido, quem nos defenderá da marginalidade? Parou para pensar em tudo isso? Não? Então a gente vai para um comercial rapidinho, porque na volta o debate vai comer solto. Rapidinho a gente está de volta. E agora então é a hora da verdade. Depois de ter visto o vídeo, depois que você em casa também acompanhou a matéria, a pergunta para os meus 3 amigos convidados, que tem que estar felizes, afinal de contas estamos numa happy hour cultural. E aí, já tinham parado para pensar sobre a história da marginalidade? O que vocês acharam da matéria? Tá valendo botar no ar ou não? Com certeza. Com certeza, é uma questão complexa, essa questão da segurança, da marginalidade, da conivência dos poderes, né? Tudo começou, como diz na matéria, partiu do governo. O governo, com pouco caso, que tenha sido com negligência, se não foi intencional, deu origem, né? Incentivou, permitiu isso tudo. E agora, segura a peteca. João, comentários iniciais? Realmente a origem disso tudo, né, foi muito bem traduzido ali e fica muito claro a necessidade de dominar, criar uma estrutura para dominar. A verdade é essa, né? E o que nós percebemos é que a criminalidade que nós temos hoje é uma herança desse processo, mas que, infelizmente, eu tenho uma visão de que isso está sendo perpetuado. Culpa-se muito o passado, mas eu vejo hoje uma estrutura de manutenção daquele processo que foi criado. Como assim? Exemplo, a UPP surgiu como um mecanismo voltado para proporcionar segurança, ou pacificar, como é denominado, né? Só que os problemas vão um pouco além disso aí.
As escolas não oferecem uma educação que dê o mínimo de oportunidade. Porque as pessoas podem fazer o que querem com a vida delas. Mas a oportunidade, isso sim tem que ser socializado. É a oportunidade. A partir dali, se ele quiser ser o que quiser da vida, sem problemas. Mas aí você não tá... Mas as escolas não dão oportunidade. Não, as escolas no momento não estão dando essa oportunidade, mas não. Aí quando você fala, você não está falando deram. só... Não, mas nunca deram, porque a criminalidade é alimentada por pessoas. Ou a nossa polícia nunca foi violenta. Nossa polícia sempre foi violenta, sempre teve pena de morte no Brasil. Sempre teve, no meu entendimento, para preto, pobre e nordestino, sempre teve pena de morte no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo. Minas. Sempre teve pena de morte, a polícia... E, no entanto, a criminalidade não para de crescer. Então a gente vê que pena de morte não é o problema. O problema é que existe uma renovação do criminoso. Sim, com certeza. O que renova o criminoso? As oportunidades. E Alexandre, você concorda com você? A questão da inversão de valores, ela realmente, aqui no caso específico do Brasil, realmente os valores estão trocados, existe realmente essa inversão. Aí eu não digo nem com relação a polícia e a bandido, né? É aquela coisa a dialética entre bem e o mal, quem é bonzinho, quem é mal, quem é o bandido, né? A questão ela é bem mais complexa, porque ela efetivamente ela envolve uma ação dos três poderes, vamos colocar assim. E o que a gente vê hoje como exemplo, quem deveria dar o exemplo, está mostrando exatamente o contrário. Aí vem aquelas frasezinhas feitas que são uma maravilha, né? Ele rouba, mas faz. Quer dizer, a pessoa continua votando no cidadão. Então eu acho que é uma coisa que aí envolve os três poderes. Aí o você executivo, já está entrando, eu acho o que judiciário. na parte mais moderna da coisa. Não, eu acho que isso já é uma coisa atávica aqui no Brasil. Não, porque até 1930, se eu não me engano, essas pessoas não votavam. A mulher, eu acho que tu falou 30 ou 40. Quando foi que a mulher teve direito a voto? Foi depois de... É coisa recente. Não, assim, foi em 30. Foi 30 ou 40 ou 45? Que é uma história recente. Foi no governo do Vargas, né? Pois é. Então, a mulher não tinha direito a voto, se eu não me engano, o voto era só de elite. Homens brancos, né, que votavam, acho que... inicialmente era alfabetizados. Mas a maior parte dos escravos, dos ex-escravos e seus descendentes não era alfabetizada, então no final... Ficavam excluídos. A gente acaba trazendo a exigência da alfabetização praticamente promovia isso, só se via homens brancos votando. Mas a questão que o João Luiz falou da educação, ela atravessa a própria polícia. E aí vem a questão toda do massacre, do sucateamento dos poderes, e isso, lógico que com a conivência de quem está no governo, que é manter uma polícia que ganha pouco, que se instrui pouco, que se treina pouco, e aí depois vem o judiciário e diz, não, você não pode algemar os presos, isso viola. Em todo lugar do mundo, preso é algemado, preso é preso. Por que você não pode algemar? Por que não pode algemar? Como assim? Não pode. Mas disseram por que não pode? Porque viola direitos humanos, a imagem da pessoa. É um absurdo isso. Sabe quando os processos levando 15 anos e prescrevendo, fica a impunidade perpetuada. Então é uma conivência, assim, eu concordo também com o que o Alexandre falou, com o que o João Luiz diz, é muito complexo. Então agora é fácil dizer que o helicóptero, isso e aquilo, no dia ele foi aplaudido, porque as pessoas precisavam desses heróis. Né? E foi feito na época do lançamento do filme, né? Não, isso foi vazado agora. Não, vazou agora. Mas as invasões, né? Quando as UPPs, a primeira no alemão, tomou o morro, foi
assim, recebida porque era um anseio, a população precisava daquilo, né? Na realidade, então, na ninguém verdade, tava se tivesse, né, com o helicópterozinho, tarará, os bandidos fugindo, que bacana, que romântico, mas tá errado. Aí vem a parte da... Não é porque é direito humano, é porque pode realmente atingir pessoas inocentes. Você tem que treinar, você tem que educar, você tem que ter apoio terapêutico para esses policiais e profissionalismo. No nosso país não é profissionalismo para nada. Tudo a gente brinca. Brinca de política, brinca de empresário, brinca de polícia, brinca de bandido. Tudo é faz de conta. Já o ministro, até o Joaquim Barbosa, disse recentemente, né, que os partidos falou que todo mundo sabe, que todo mundo mentirinha. pensa, não há ideologia. Isso é fato. Não é crítica, é fato. Antigamente a pessoa era petista porque ela tinha aquela ideologia, ela era comunista. Hoje em dia não é. Hoje em dia é disputa por poder. Os políticos trocam de partido como trocam de roupa para poder fazer coligações, coalizões, para estar no poder. E com isso todo o resto vai se perdendo. Vai se perdendo na educação, vai se perdendo na segurança, vai se perdendo o respeito. E acaba nisso. Gente despreparada tomando conta de segurança, mas uns bem intencionados, outros maus, né? Tem os que invadiram o PP, os policiais, para tirar bandido, mas teve os que foram lá e pegaram também umas coisinhas na casa dos outros. Quer dizer, eu acho não que tem aquele valor, negócio, não tem valor. E valor vem de educação. Uma coisa que vai bater novamente na educação, que é o que o João começou a levantar. Eu admiro muito a disciplina militar, né? Eu vejo o seguinte, normalmente o Exército forma grandes homens, mas lá todos de mentalidade. Não, independente disso. A disciplina é boa. A disciplina. Você não vê o seguinte, às vezes a gente vê vazando algum vídeo de trotes ou de ações um pouco mais violentas que aconteceram dentro dos quartéis. Mas é uma coisa ou outra. Normalmente você vê homens íntegros, responsáveis, pessoas sérias. É isso que você vê quando você tem a formação militar, principalmente quando começa lá de baixo, colégio militar, né? Mas com aquela coisa muito setorizada, acontece o que tinha na ditadura. Sim, né? sim. Respirou de um jeito diferente, é subversivo, tortura, mata. Isso também não está certo. Para cumprir aquela ideologia deles. Eles tinham uma ideologia. Não, mas eu tô me referindo a uma outra coisa. Disciplina. A disciplina. A honrabilidade. Porque honorabilidade hoje deles. a gente vê uma zona. O nome é esse, não tem outro para ficar mais bonitinho. Mas eles fazem parte desse sucateamento. O que os integrantes das forças têm hoje, ganham hoje, o nível caiu absurdamente. Não se faz mais cabeças pensantes nas armas. E nem eles querem. Eles podem. A liderança não quer. Hoje um comandante de unidade é um oficial sob suspeita. Porque ele só assumiu o comando daquela unidade porque tem-se a certeza de que ele não vai trazer problemas. Ele não vai se indispor com o chefe do executivo. Se for das Forças Armadas, ele não vai se indispor com o ministro nem com o presidente. Se for de uma força militar estadual, ele não vai se indispor com o governador nem com o secretário de segurança. Ou seja, então temos a política novamente ele ganha uma gratificação. E ele ganha uma gratificação para ser comandante. Então não é função para todo mundo, é função para alguns apenas. Aí entra a política. E aí entra a política. Politicagem, então hoje, da mesma maneira que muito fica sob suspeita um secretário de Estado, um secretário municipal, que a gente sabe que o profissionalismo dele é mínimo, como você colocou, é verdade. Hoje um comandante de quartel, um comandante de uma força local é um oficial sob suspeita, porque ele ganha uma gratificação e ele está ali porque mantém as chamadas relações corretas. E aí como é que ficam os seus subordinados? Vamos voltar para o caso da polícia mesmo. Isso. Porque aquele negócio, eu tenho amigos policiais, tá? Inclusive tenho amigos que estão no BOPE e que durante a sua formação iam para o Rio e tinham que esconder as suas fardas, porque se estivessem num ônibus e o ônibus fosse assaltado e descobrissem que aquele era um
era um estudante, como é que diz? Um aspirante, né? Cadete. Um cadete, tá? De qualquer tipo de Forças Armadas, ele ia ser morto na hora, executado na hora. Tipo, mata o bandido, mata hoje o policial, policial, coitado, tem que morar na favela. Isso é uma outra coisa que eu digo. Como é que você pode ser incorruptível com a tua família ali sob a mira de AR-15? Como é que isso funciona? Não, e assim, ele tá convivendo com o tráfico. Ele não vai sozinho ali na favela ser dono de nada, chefe de nada. O tráfico é organizado, o crime é organizado. E ele tá ali, indefeso. E por que então a polícia não teria direito, né? Vamos supor, você tem vilas militares. Por que a polícia não poderia ter a sua vila policial, aonde não precisamos de luxo, mas o policial ele poderia ter a sua casa, poderia ter ali dentro daquela própria vila, daquela estrutura, um local para criar seus filhos, etc., sem que tivesse que morar aonde está a bandidagem. É uma coisa que eu sempre me pergunto. Afinal de contas, a polícia está em guerra. Vem cá, os desabrigados continuam sem ter onde morar. O policial está morando na favela, está no lucro, vamos combinar, né? Porque nós estamos falando de pessoas importantes. A Natália falou uma hora questão da algema. Eu lembro quando essa algema entrou em discussão. Foi em 2002. Eu não sabia disso. Foi quando a Polícia Federal, numa operação... Pegaram os colarinhos brancos. Isso, prendeu o senador Flecha Ribeiro. Ele subiu um avião em Brasília com algemagem. Até então, sempre se algemaram criminosos ou suspeitos de crime quando eles eram detidos. Mas quando apareceu o senador Flecha Ribeiro, algemaram alguém. Aí não pode. Aí não pode. Porque algemaram alguém. Então o que acontece, Vivian, infelizmente, policial é uma pessoa sem importância. É como o povo. Como professor hoje. É descartável. Eu ia falar isso. Morre policial, não tem problema, faz o concurso, tem um monte de gente miserável nesse país. Então vai ter os candidatos que vão ser aprovados e vai ter mais policial sempre que precisar. Infelizmente a realidade é essa. E existem a população pessoas... é obrigada a engolir essa, entubar essa. E tem que Mas engolir. aí vem a história da educação, porque gente. O povo é a formação desinformado dele. não tem como. A desinformação talvez seja a grande covardia do nosso país, porque atinge praticamente a totalidade da população. Até as pessoas que se julgam um pouco mais instruídas ou informadas, na verdade, não sabem de tudo. Ninguém sabe de tudo, né? É impossível. Não sabem de tudo. Não, mas aqui o saber nossa, esse saber tudo ainda é pouco. Olha só, vamos fazer uma coisa. Acabei de receber um sinalzinho aqui pra gente entrar com a comercial. Agora, olha só, vamos parar só rapidinho aqui, uma pausa pra gente passar para quem está em casa. O diretor fez um sinal, de repente todo mundo está atuando, né? Calma, o sinal é para mim, o sinal é para mim, né? Afinal de contas, a descontração está valendo, a gente continua falando, é o tempo de dar o comercial rapidinho para você, ser rapidinho e até ali, pegar aquela água, voltar, que a gente já está de volta. Happy Hour já de volta com vocês. Happy Hour voltando hoje com o tema inversão de valores. A polícia virou bandido, bandido agora é que está no poder. O bandido está no poder. Olha, essa questão aí, ela é delicada. Ela é delicada, mas é o bandido que está no poder. Se nós formos analisar a coisa com um olhar bem frio, é o bandido que está no poder, sim. Então, tá aí. Com certeza. Tudo que vem em decorrência disso é o que a gente observa hoje nos três poderes. Eu volto a bater na mesma tecla. E o fundamento todo está em educação. Se fala muito em a educação é uma obrigação do Estado. Realmente é, né? Dá oportunidade a todos de ter acesso à educação. Por outro lado, existe uma lógica maquiavélica aí, que não interessa ao governante, a quem ocupa o poder executivo, não interessa que haja pessoas pensantes.
Com certeza. Esse pessoal, ele vive da ignorância. Então, quanto mais ignorante for uma população, menos discussão vai ter. A pessoa, quando tem uma boa formação, ela questiona determinados atos. E, para não haver um número grande de pessoas pensantes, se faz uma educação de péssima qualidade. Então, em decorrência disso, vem uma série de outros problemas que afetam todos os níveis eles dizem da sociedade. Só para ratificar o que ele está falando, estão dando mais acesso. Aí não pode reprovar. Aí certeza. Tem cota. Em vez de dar educação de nível, não, todo mundo entra. Ah, que mas bom, isso, ninguém isso fica reprovado. Isso é outra jogada que também é Mas é isso, não dá qualidade de ensino. O que interessa ao governante, ao governador, ao presidente, não importa. O que interessa é que ele atinja determinados índices que são impostos. Sim. E continua tudo como está. Manipula-se esses continue índices. tudo como está. O que eu fico pensando é o seguinte, eu sou muito de procurar o porquê das coisas e lá no início. Então, conforme estava ali na matéria, eu fui lá embaixo. A formação do Morro da Providência, né? E quem foram os primeiros moradores? Os escravos libertos, né? E os imigrantes pobres que estavam vindo para tomar o lugar da mão de obra escrava. E infelizmente, como algumas fazendas elas faliram, né, com o fim com a abolição da escravatura, até muitos imigrantes, principalmente japoneses, né, italianos. Portugueses, eles vieram para o Brasil e não conseguiram encontrar a riqueza que imaginavam, acabavam indo povoar os morros. Só que tem um detalhe nessa história. Ao mesmo tempo que você vê esse passado, você vê um crescimento muito grande, tá, dessa população periférica. Um crescimento que você... Não. A reprodução... Se você for parar para pensar, hoje você tem bairros, por exemplo, no Rio de Janeiro, como a Tijuca, que tem 5, 6 favelas para todos os lados. Não só a reprodução, mas também o crescimento da miséria, né? O crescimento da miséria. E as pessoas que fogem da miséria vão parar na miséria dos grandes centros. Dos grandes centros, aonde você para, não consegue prender a pessoa, Seca, exatamente. Vai para o Morro do Rio, aqui em Teresópolis mesmo. O boom das favelas de Teresópolis foi depois da falência da Sudantex. Sim, era uma fábrica. Chamou atenção, porque ela produzia empregos diretos e indiretos, né? Então, quando a Sudantex quebrou, ela não só prejudicou os seus funcionários, mas tudo que estava em torno dela. E aí é o lugar, é o solo propício para a entrada do quê? Do tóxico. É a primeira coisa, é o dinheiro mais mole que existe, entre aspas, é o mais caro e o mais mole que existe. E é ali que está o traficante ali do lado para ameaçar. Não, e aí vem a sociedade de consumo, né? Passa a ser um dinheiro fácil, a garotada, né, os adolescentes, os pequenininhos que não têm educação, começam a valorizar e desejar aquilo, né? Porque aí ele tá com tênis da moda, com bonezinho, com a camisinha, com a mochilinha, né? E começa a história do aviãozinho, não sei o que, agora já estão, né, crescendo, vamos usar menor no crime, porque ninguém vai preso, né? Isso é uma outra coisa e gravíssima. Inverte os valores, a criançada não quer mais estudar, né? Os marginalizados. Não, inclusive todos os crimes, quem cometeu foi o de menor. Sempre de menor. Né? Até, né, lá no... É o Rojão do Corinthians. O Rojão do Corinthians arranjaram de menor que já estava aqui. Exatamente. Então, olha aqui, ó, vou aproveitar o Happy Hour, eu estava aguardando isso, né? Aproveitar que também estou com uma juíza aqui do lado. Eu tenho uma ideia. Por exemplo, se um estabelecimento estiver vendendo bebida alcoólica para menores, o estabelecimento é fechado, não é? Ou toma uma grande multa, etc. Por exemplo, você sai com uma garota, a garota maravilhosa, etc e tal, aí de repente você descobriu que ela era de menor. Sua situação vai ficar complicada, não fica? Aliás,
de Pedir qualquer um. identidade. Né? Pois é, tem que pedir identidade. Se você cometer um crime e na sua quadrilha, vamos dizer, tiver um menor ali, pena dobrada. Não, com certeza. Isso eu já ouvi na rádio, eles estão fazendo pela... Começaram a ver esse... Ótimo, Já. muito bom saber. Porque aquele negócio, enquanto o de menor ele for inimputável... Corrupção de menores. Aí o cabeça, o maior, tá... Não interessa. Também sendo acusado. Pena dobrada. O mais velho Mas olha só, responde entra a tudo questão da dobrado. prescrição criminal, das investigações que demoram, do judiciário, das penitenciárias. Aí vem toda uma questão que ninguém vai parar lá onde tinha que parar. Fica lá quem não tinha que ficar mais, que já acabou. Quer dizer, tá tudo errado. Na verdade, tá tudo errado. Tinha que começar do E aí, zero. quando o policial ele sobe no morro, ele tem que pedir licença, ele não pode atirar, ele tem que se mora lá preocupar tem que pedir, dá licença, seu traficante. com os direitos por favor. humanos. Não, Se porque, na incomoda verdade, de se dirigir ao camburão. Não, porque o que chama atenção é o procedimento, né? O que se percebe é que a polícia se comporta de uma maneira em um lugar e de outra maneira em outro. Fala mais Essa sobre que é a isso. Como questão. assim? Não entendi. Exemplo, a polícia quando entra numa favela, ela não pede licença não. Sai chutando porta e entra. Ela pede licença se por acaso existir uma necessidade extrema de entrar, em determinados condomínios ou em determinados bairros, isso mais no Rio de Janeiro. Né? Nós percebemos. Mas quando que ela isso faz as acontece. ações, por exemplo, principalmente contra o tráfico de drogas, né, que vão fazer ou apreensão de documentos, eu já vi ações da polícia em condomínios de luxo entrando com uma retada na porta mesmo. Essas ações da Polícia Federal, por exemplo, são feitas assim. Olha, o que eu vejo mais é da Polícia Federal. E mesmo assim, depois da ação, as críticas são pesadas. Mas se prende e critica, você não prende e critica? Os meus pais moram num condomínio na Barra da Tijuca, no Rio, e eles dizem o seguinte, que ficam impressionados da polícia nunca ter ido lá. Por que a polícia deveria ter ido lá? Porque o uso de drogas por alguns jovens moradores do condomínio é algo que efetivamente chama atenção. Mas aí... E às vezes bate carro nas casas, derruba um muro e depois disso nada acontece. Mas aí voltamos lá embaixo, meu nome não é Johnny. É. Quem é que financia o tráfico? O traficante ele tem que Exatamente, vender. É o usuário. Alguém compra. É o usuário. Sim. Então o que nós percebemos é que a polícia atua apenas em uma frente. Que é a frente mais fácil, que é a frente da favela. Porque uma coisa chama muito a minha atenção. Você brinca comigo, né, que eu sou reptiliano, tenho formação, reptiliano. eu tenho formação matemática, e uma conta que não fecha para mim é a seguinte: a atividade econômica de maior liquidez é o tempo que o dinheiro investido leva para retornar já corrigido, né? A atividade econômica de maior liquidez no planeta é o tráfico de armas. E os grandes traficantes de armas são milionários identificados com uma certa facilidade no mundo todo, principalmente na Rússia, na China, agora na Índia. E o segundo maior negócio, atividade econômica de maior liquidez, é o tráfico de drogas. Sim. Grandes traficantes de drogas na Ásia, na África e até na América Latina chamam a atenção o grau de ostentação. Já não tem mais o que fazer com dinheiro, aí coloca uma girafa no jardim, ouro na torneira, o Pablo e, Escobar, os bichos, e o nosso grande traficante vive em favela com língua negra. Essa conta não fecha na minha cabeça de jeito nenhum. Por isso que eu digo, a nossa polícia, ela atua em uma única frente, que é a frente mais fácil. Porque o negócio drogas envolve muita gente, envolve gente poderosa. Porque nós estamos falando de uma atividade econômica milionária. Mas se você está falando, seguindo pela tua lógica e pela tua matemática, já que ele, o nosso traficante, o condomínio de luxo, a polícia não vai. Então não seria mais lógico que esse traficante milionário, em vez de estar na língua negra, ele fosse para o condomínio? Então,
É exatamente essa conta que não fecha. Então ele tá lá no condomínio. Ele tá no condomínio, claro. Ele tá no condomínio. Ele tá no condomínio, certamente. Claro que ele tá no condomínio. Então quem tá na boca... Se não tiver sentado em alguns gabinetes de um dos 3 poderes... É um gerente. É a linha de frente. Não tem o comando. No exército é assim. Quem vai pra guerra é o general. Não, de forma que vai lá alguma. dar tiro. Ele planeja, ele organiza, ele conduz as decisões. Então a Mas gente quem pode, fica de lá- repente, chegar e dizer que a inversão de valores é porque o bandido está no poder? Tá todo mundo começando a concordar onde eu estava querendo chegar. O Alexandre Realmente, falou desse eu tenho batido nessa tecla já desde o início do programa. Falta vontade política. Primeira coisa que o Alexandre falou. Eu tô vendo bandido no poder. Bandido no poder. E agora, então, isso não estava bem em pauta, porque o engraçado é o seguinte, a gente tem muito assunto para debater. É complexo, o assunto envolve muita coisa. coisa. É um assunto rico, né? Ele tem várias Tem frentes. educação. Exatamente o que o João falou. Tem muita coisa que vai Isso é só Agora, ponta olha, só do pra iceberg. Vamos continuar, por favor. Não, realmente Não, a o gente que a gente está quer- vendo aqui é só a ponta do iceberg, porque realmente a coisa tem uma ramificação que não é visível num primeiro olhar, que é muito mais volumosa. E que não interessa informar. É. Aí vamos também para a área da informação. Aí é aquele A nossa negócio. imprensa. Vamos manter a atenção da galera aqui no bandido que tomou tiro no helicóptero porque os outros continuam onde Por estão. aí que eu levantei, inclusive, no Facebook, que eu hoje até fiz uma postagem, né, dizendo assim, eu não gosto de partido político, jamais me associaria a um partido político, porque eu acho que normalmente tem aqueles conchavos, hoje você pensa uma coisa, amanhã você vai fazer pensa uma nada, articulação com não outra. pensa nada, a gente E se eu ninguém for pensa contra, eu vou acabar com a boca cheia de formiga na Baixada, né? E não é essa a minha intenção. Aí, conclusão. Mas nós temos uma arma, já que a mídia está prostituída, e está, isso aí é ponto pacífico. É como a questão dos partidos. Como a questão dos partidos, ganha quem leva dinheiro, mas o Facebook não. Pois é, A aí rede foi que eu social, já não. falei em outra ocasião, que essas redes sociais, essa coisa da galera estar plugada, a informação é na hora, e isso já fez revoluções, já Sim. tirou gente do poder. E é um canal, realmente. É um canal. Se bem que pode ser um canal censurado, como na China, né? Exatamente. Mas eu acho que tá difícil, porque graças a Deus aqui, se a bandidagem rola solta, a hack também rola solta aqui pois no Brasil. pois é. O brasileiro sempre dá um jeitinho, é. de burlar alguma coisa. Nesse lado, vamos burlar pro bem. Só que tem um detalhe na história. O que eu tô vendo é que pode acontecer um outro fenômeno, porque a internet, ela está colocando todos no mesmo patamar. Nós conversamos no programa anterior sobre vida virtual. Então, na internet, todo mundo pode ser o que quiser, né? Você não tem diferença de classe social porque não mostra a sua casa. Democrática. Você pode falar o que você quiser estando na sua casa, usando um iPad, usando um tablet, usando um iPhone, ou mesmo numa lan house, um PCzão daqueles velhos, né? Então a internet hoje ela pode ser o canal que a população está esperando para virar esse jogo. Completamente. Com certeza. Concordam com E isso? já vem. É isso aí, gente. Infelizmente, E a gente chegamos nem ao bebeu, fim. não fumou nada, né? A gente nem conseguiu. Pois é, E não né? falamos no negócio do matemático. Aí que foi o que ela disse, que é a falta de treinamento, que na verdade a Globo realmente eles queriam manipular a coisa. Porque toda ação da polícia é desse jeito. Toda ação da polícia é trapalhona. Sim, Toda sim, ação da sim, polícia é sim. trapalhona. Só não crucificaram esses policiais porque não morreu nenhum inocente. Olha só. Não foi aquele ônibus 174, que aí crucificaram. Deixa eu só falar uma Quando coisinha tem, aqui. mas Temos é mais ou atrapalhada menos sempre. Sempre 500 mil detentos atualmente no Brasil, tá? Não bota essa galera pra trabalhar, olha que mão de obra Olha a mão de espetacular. obra. Mas tem um detalhe. E a gente ainda São paga. 500 mil votos, mas vamos colocar que cada um tenha 4 na família que votam. O voto pode ser aos 16 anos, né? Então, E todo mundo 500 recebendo por 4, bolsa penitenciária, são porque tem bolsa pra 2 tudo, né? milhões de votos. 2 milhões de votos oriundos diretamente da marginalidade. E olha, entre muitas discussões
que poderiam ter rendido o resto da noite aqui, mas infelizmente, né, ó, o horário acabou. Happy Hour nesse momento tá ficando unhappy tchau, né? Mas happy again na semana seguinte, porque a gente, se Deus quiser, vai estar aqui novamente com esse tema ou outro assunto que eu ainda vou ver em pauta. Eu vou conversar com os meus colaboradores para a gente saber o que vai discutir dessa vez. Com certeza cada programa mais afiado, mais azeitado, levando para você informação, entretenimento, notícia, mas também um outro olhar. Um olhar que de repente a mídia tradicional não deixa você ter. Aqui você pode pensar e participar também. Espero você no Facebook. Até lá. Canal 7 Teresópolis, a TV que todo mundo vê.